Quando nós temos dado ênfase, prioridade, primazia à nossa vida espiritual, quanto nós temos investido nas nossas vidas espirituais, o que nós estamos fazendo pela nossa vida espiritual. A vida espiritual deveria ser algo que todo cristão, todo novo, nascido em Cristo, toda nova criatura, deveria primar, deveria buscar, deveria ansiar, deveria se expor cada vez mais na busca por uma vida espiritual contínua, produtiva, relevante. Mas para isso nós precisamos investir na vida espiritual. E nem todas as pessoas elas querem investir na vida espiritual, nem todas. Muitas pessoas preferem investir o seu tempo com tantas outras coisas. Isso falando até de muitos crentes, muitas pessoas que estão na igreja, que fazem parte do círculo cristão, mas não investem na sua vida espiritual. Então, que nós possamos meditar na palavra de Deus aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz assim: pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 2, vai nos dizer que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, isso deveria ser automático e nós precisamos investir na vida espiritual. Se nós temos a mente de Cristo, nós vamos andar buscando basear a nossa própria vida na vida do Senhor Jesus. E uma vez que o Senhor Jesus ele deu primazia para as coisas espirituais, tanto é que ele diz na sua palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, ou seja, as coisas normais, naturais, as coisas efêmeras, passageiras, essas Deus acrescenta. Mas a vida espiritual, o reino espiritual, nós precisamos buscar. Então nós precisamos buscar ainda em primeiro lugar. Tem que ser primazia para a igreja, para os cristãos, para os novos nascidos em Cristo, a vida espiritual nós temos que buscar em primeiro lugar. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, eu vejo que a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse vai falar justamente sobre isso, o que nós devemos buscar e a felicidade que tem aqueles que buscam essas coisas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Isso aqui é a palavra de Deus nos ensinando que bem-aventurado, primeiro, é aquele que lê a palavra de Deus, segundo, aquele que ouve a palavra desta profecia, terceiro, aquele que guarda. Ler, ouvir e guardar. E o guardar aqui não é somente deixar armazenado dentro de nós. O guardar aqui vai além, é a prática diária, constante da palavra de Deus. Mas eu acho interessante justamente que a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse esteja relacionada com a palavra. Nós poderíamos aqui colocar tantas outras coisas, mas Deus, pela sua sabedoria, pela sua presciência, ele deixa muito claro que bem-aventurada, a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse, ela está relacionada diretamente com a palavra de Deus. Quando lá atrás o homem se afasta de Deus,
deixando a palavra do Senhor. Aqui o livro de Apocalipse, o livro das revelações, ele vem nos trazer essa informação. Bem-aventurado aquele que lê. Então nós precisamos sim viver uma vida de leitura bíblica, buscando a leitura, buscando compreender da parte de Deus a sua palavra. Mas também nós precisamos ser ministrados. Ouvir a palavra de Deus é ser ministrado. Nós precisamos estar junto com pessoas que estejam ali praticando a palavra de Deus e mais, prontos e dispostos a ensinar esta mesma palavra, esses mesmos ensinamentos para as nossas vidas. E o terceiro, aqueles que guardar a palavra de Deus, como eu já disse, é a prática diária e constante da palavra de Deus. E nós temos que ter isso como um investimento espiritual, investimento na vida espiritual. Uma pessoa que ela deixa a palavra de Deus de lado, automaticamente ela não está investindo na sua vida espiritual. E isso é uma tragédia, isso é uma desgraça. Por quê? Porque no livro de Oséias nós vamos ver que o povo de Deus foi destruído justamente por falta de conhecimento. Quando não existe essa propensão, para se buscar algo, há uma queda, há um declínio. E quando não há este desejo, quando não há esta busca pela palavra de Deus, é óbvio, vai haver uma queda, um declínio espiritual. E todas as vezes que houve declínio no meio do povo de Deus, foi porque o povo de Deus deixou a palavra do Senhor de lado, não quis caso com a palavra, não buscou conhecimento, deixou de lado aqueles que estavam ensinando para seguir tantas e tantas práticas pecaminosas. Mas o livro das revelações, ele traz a primeira bem-aventurança ligada justamente à palavra de Deus. No livro de Atos Apóstolos, eu vejo o corpo apostólico justamente entendendo que duas coisas eram primordiais para que eles fizessem e para que a igreja do Senhor Jesus ela desse fruto, ela tivesse vida, uma vida muito próspera, uma vida muito ativa, uma vida muito produtiva no reino de Deus para a glória do nome de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. Isso aqui é o corpo apostólico. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 1 para que nós possamos entender o porquê dessa decisão do corpo apostólico. Atos 6, a partir do 1, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Observa que o corpo apostólico está dizendo aqui os 12. Aqueles 12, na verdade, aqui está incluído um outro que não Judas Iscariotes, mas aqui os 12, compondo o corpo apostólico escolhido por Cristo, eles dizem: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Eles entenderam que a palavra de Deus era a prioridade. O ensino da palavra, a busca pela palavra, a busca pela compreensão da palavra era a prioridade. Ou seja, havia um investimento espiritual sendo feito através do corpo apostólico, e este é o ensino para a igreja odierna, a igreja dos dias de hoje. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Veja que o corpo apostólico, eles não deixaram de lado e não colocaram como coisa pequena o ministério para servir as mesas, muito pelo contrário, mas eles tinham uma prioridade. E quando você tem uma prioridade, você corre atrás dessa prioridade, você coloca ela em primeiro plano. As outras coisas nós podemos fazer depois ou delegar para que outras pessoas possam fazer. Mas observe o versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este é o investimento que nós precisamos fazer nas nossas vidas, oração e palavra. Se nós não investirmos tempo, porque a palavra perseverar significa gastar tempo ou determinar um tempo com algo ou alguém. E aqui o corpo apostólico, eles entendem isso. E dizem: nós vamos perseverar, nós vamos gastar tempo, nós vamos dar tempo tanto para a oração quanto para a palavra de Deus. E uma vez que a igreja, a liderança da igreja, está envolvida nessa ação de oração e palavra, é claro, é muito forte que os demais, talvez nem todos,
mas muitos vão seguir esta mesma prática de oração e palavra, porque é ensinamento da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos ainda 18, do 24 ao 26, eu acho interessante essa disposição de Apolo dele aprender aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, aliás, é o que aconteceu com Apolo. Ele não somente era uma pessoa poderosa nas palavras, ele conhecia o Antigo Testamento, mas o que acontece com a vida de Apolo precisa fazer com que nós reflitamos um pouco, que nós pensemos um pouco. Não é porque a gente prega, não é porque a gente ensina que não vamos parar para ouvir aqueles que sabem mais, os doutores, aqueles que são letrados, que são mais formados, e nós precisamos disso e desta interação junto com aqueles que sabem um pouco mais que nós. Atos 18, 24 ao 26 diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor. Veja, ele era instruído, então ele tinha instrução, ele tinha conhecimento. E fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Ele ensinava com diligência, com prazer, com graça. Ele ensinava a palavra de Deus, conhecendo somente o batismo de João. Versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então aqui se cumpre Apocalipse 1 e 3. Ele não somente lia as Escrituras, mas também ele estava disposto a ouvir aqueles que tinham conhecimento maior do que ele. E o conhecimento aqui é justamente acerca da obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o batismo que o Senhor Jesus ele prometeu para nós outros, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, eu aprendo com este homem chamado Apolo. Mesmo que ele era uma pessoa instruída, varão eloquente, poderoso nas palavras, fervoroso de espírito, ensinando mesmo com diligência, com graça, com fervor, com amor, mas chega um momento que ele precisa parar e aprender um pouco mais. E aqui eu aprendo isso. Eu preciso também, na minha caminhada cristã, para ter uma vida espiritual cristã abençoada. E mais, é um tempo de investimento que eu ganho. Na verdade, eu não gasto, eu ganho. Investindo como? Ouvindo aqueles que têm mais conhecimento, aqueles que são mais instruídos do que eu. No Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 66, eu vejo aqui uma escolha muito sábia, muito importante, muito grande da parte dos discípulos, porquanto eles se colocam numa posição de investimento na sua vida espiritual. E uma vez que eu me decido por Jesus e pela sua palavra, é lógico, é o maior investimento que eu posso fazer na minha vida, decidir estar junto de Cristo e da sua palavra. João 6,66 a seguir diz assim: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Duas coisas aqui. Primeiro, Pedro estava interessado na companhia, na estar junto de Jesus, porque de Jesus, da boca de Cristo, saiu o quê? Palavras de vida eterna. O maior investimento que nós podemos fazer na face da terra é justamente valorizar as palavras que saem da boca de Cristo, porquanto são palavras de vida eterna. Mas quando o Senhor Jesus pergunta para eles se eles querem se retirar, se eles querem ir embora, a resposta de Pedro chama a minha atenção. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Ele não disse para onde, ele disse para quem. Isso fala de coisa pessoal, isso fala de uma pessoa. Para qual pessoa nós vamos? Para qual outro homem? Para qual outro doutor? Para qual outro rabi, ou outro rabino, ou outro mestre, ou outro Senhor nós iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então Pedro estava interessado, primeiro, na companhia de Jesus,
de andar com Cristo, de andar lado a lado, para e passo, junto com o Senhor Jesus Cristo. E mais, Pedro estava interessado não em uma cura, não em uma multiplicação de pão e de peixe, muito pelo contrário, Pedro estava interessado em palavras de vida eterna. E nós também devemos estar interessados primeiro em ter esta ação de Pedro, esta atitude de Pedro, esta fala de Pedro, esta decisão do apóstolo Pedro, de estarmos andando dia após dia, lado a lado com Cristo, na companhia do Senhor Jesus. E mais, nas palavras que saem da boca do Mestre, porque o Senhor Jesus, ele continua tendo palavras de vida eterna. Então, que nós venhamos a buscar a Deus, que nós venhamos a estar cada vez mais investindo na nossa vida espiritual. Nós precisamos verdadeiramente investir na nossa vida espiritual. Se nós conseguirmos verdadeiramente fazer como o apóstolo Pedro fez, de fazer essa escolha por Cristo e pelas palavras que saem da sua boca, é claro, é o maior investimento que nós podemos fazer. Lucas capítulo 24, nós temos aqui da parte do Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, um ensinamento que nós precisamos também agregar nas nossas vidas. Lucas 24, 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Duas coisas também aqui. Primeiro, ficar em Jerusalém. O que significa isso? Ficar no centro da vontade de Deus, ficar no centro da vontade de Cristo. Então nós precisamos estar situados aonde? No centro da vontade de Deus, aonde Ele quiser que nós estejamos, o que Ele quiser que nós façamos, que nós venhamos a fazer, que nós venhamos a buscar, que nós venhamos a cooperar, para que o nome dEle seja glorificado. Mas isso aqui o Senhor Jesus, Ele disse, e serve para nós outros. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, condicional, a promessa de Cristo, para o recebimento do batismo com o Espírito Santo e com fogo, é uma promessa condicionada à obediência, a permanecer no centro da vontade de Deus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, se nós quisermos verdadeiramente o revestimento espiritual nas nossas vidas, primeiro nós vamos ter que investir tempo, nós vamos ter que investir na vida espiritual. Se nós não investirmos na vida espiritual, não haverá revestimento espiritual nas nossas vidas. Então aqui o texto deixa claro, primeiro, se nós quisermos algo da parte de Deus, nós temos que andar, nós temos que viver, nós temos que habitar, nós temos que estar situados no centro da vontade de Deus, para que depois as suas promessas, que muitas delas, mas muitas mesmo, são condicionadas, são promessas condicionadas, até que do alto, o poder vem do alto, o revestimento vem do alto, mas para isso, para que nós recebamos o poder do alto, nós precisamos também priorizar a vida espiritual, nós precisamos investir na vida espiritual. E aqui o Senhor Jesus, ele deixa claro que a igreja primitiva, ela só conseguiu este poder porque ela permaneceu em Jerusalém, ficou em Jerusalém até que do alto foram revestidos de poder. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando estavam ali reunidos, o Espírito Santo veio, a manifestação suprema, poderosa do Espírito Santo alcança a igreja primitiva, o poder de Deus se alastra na face da terra a partir de então, e o nome de Deus é glorificado. Mas eu acho interessante que o Senhor Jesus, ele não dá nada assim à torta direito, não, ele condiciona, ele doutrina, ele ensina, para que nós possamos buscar e valorizar a vida espiritual. Então aqui nós precisamos permanecer no centro da vontade de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, 1 aos Coríntios 14 e 26. Se nós também quisermos investir na vida espiritual, precisamos manter ordem nos nossos cultos coletivos, nas nossas manifestações, nas nossas assembleias coletivas. 1 Coríntios 14, 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? É o ajuntamento, é a assembleia, é a unidade, é a união.
Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, uma vez que nós entendemos que precisamos valorizar a nossa vida espiritual, investir na vida espiritual, isso fala também de nos ajuntarmos para congregarmos com os demais irmãos. Porque nesta unidade, tem um irmão que tem salmo, o outro tem a doutrina, que é o ensinamento, alguém recebe uma revelação da parte de Deus, como o apóstolo Pedro, ele recebe da parte de Deus, que o Senhor Jesus Cristo era o Messias, era o Cristo, o Filho de Deus. Tem língua, né, que é nosso contato direto com Deus, o outro tem interpretação para que toda a igreja seja edificada. Então nós precisamos primar também por isso aqui, pela unidade da igreja. Uma vida de investimento espiritual fala desta unidade da igreja, aonde cada um é usado por Deus de acordo com a forma que Deus quer. E quando nós sabemos disso e entendemos isso da parte de Deus, que somos usados por Ele como instrumentos, como vasos para o seu louvor, para a sua glória. Ninguém se vangloria daquilo que faz ou daquilo que tem, mas cada um opera, cada um se deixa ser usado, cada um se coloca disponível a Deus para ser usado, para que todo o corpo seja edificado, desde o maior ao menor, desde o porteiro da igreja ao pastor, ao anjo da igreja, desde a irmã do círculo de oração à irmã que cuida da limpeza, da irmã que cuida das ofertas, enfim, faça-se tudo para edificação. Isto faz parte do nosso crescimento e investimento na vida espiritual. Então que nós possamos meditar sobre isso, refletir um pouco sobre isso, e que Deus ele venha cada vez mais nos abençoar. Então, meu conselho para você, invista na vida espiritual, faça de acordo com a palavra de Deus, e você verá as bênçãos de Deus sobre a tua vida, e Deus, com certeza, vai operar grandiosamente para a glória do nome dele. Fique com esta palavra e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.